Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor programa de política que você tem na TV brasileira, inclusive YouTube e Spotify. E quem não concorda tá errado, porque a gente acha que é isso e a gente aposta que é isso. Hoje, com um momento especial. Primeiro porque é Casa Nova, a gente tá gravando no outro estúdio hoje, né? O Elias tá aí emocionado até. E o segundo motivo é porque meu convidado de hoje, assim, foi uma luta conseguir trazê-lo para o programa, mas deu tudo certo. O homem que tem acho que talvez das agendas mais complicadas que nós conhecemos. Também já foi ministro de cidades do governo do Michel Temer, já foi secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, secretário de Indústria e Comércio aqui em Goiás, deputado federal, e hoje divide o tempo na GEAB e também fazendo as suas articulações quanto empresário. Ele é Alexandre Baldi. Alexandre, muito obrigado pela presença. E vamos começar com a pergunta tradicional. Tá fazendo o quê? Ou melhor, o que você não tá fazendo, né, Alexandre? Bem, é uma alegria poder estar aqui contigo, professor Marcos, podendo participar aqui do podcast, fazendo aqui contigo. É um bate-papo, né, um tete-a-tete, um tá fazendo o que aí com todos que lhe acompanham, que possam me acompanhar, me conhecer melhor. A vida nossa realmente é bastante correria, a gente gosta de trabalhar, trabalha bastante, e certamente a gente poder compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia, já que as pessoas que nos olham, principalmente pelas redes sociais, acham que a gente tá, assim, é muito pouco provável que a gente passe realmente como a gente é, né? E aí, tendo essa oportunidade desse bate-papo, certamente a gente consegue transparecer mais sinceramente como a gente vive, o que a gente faz e como a gente é definitivamente. Baldi, hoje, além da GEAB, que você está presidindo, né, tá fazendo um trabalho bacana no todo o interior do estado, também está no PP. Hoje você é presidente estadual do PP. Como é que está a situação do PP? Exatamente. Presido o partido aqui no nosso estado, Progressistas. Progressista, estou acostumado a falar PP, que não caiu a ficha ainda. E como é que você consegue fazer essa junção? Vocês estão na base do governador Caiado hoje, fazendo um trabalho auxiliando nesse processo das moradias no estado, por várias cidades, e já pensando em 24, nas eleições, como é que você está conseguindo organizar essa dinâmica? Olha, o Partido Progressistas, Marcos, ele cresceu bastante. Nós tivemos a eleição de 2022, um resultado bastante expressivo, bastante positivo. Elegemos 2 deputados federais, o deputado Adriano Baldi e o deputado Zé Nelto. Elegemos 3 deputados estaduais, a deputada Vivian Naves, deputado Jamil Calife, deputado Alessandro Moreira. Isso dá robustez para o partido que atua, veja, Anápolis, representante a Vivian, que atua em todo o estado, Jamil Calife, com uma presença que partiu do Sudeste, sobretudo da nossa querida Catalão, com o prefeito Adib Elias, mas que parte para todo o estado. No Nordeste, que é uma região pouco lembrada pela classe política, a gente trouxe o Alessandro Moreira, filho do saudoso Iso Moreira, que traz uma representatividade muito forte que nos ajuda. O partido ele é presidido porque é um sistema presidencialista, mas certamente nós compartilhamos com a gestão, com a atuação, porque é fundamental para que o partido cresça, para que o partido possa permear numa capilaridade saudável de busca de liderança, de busca de novas lideranças, para que a gente possa ter candidaturas à vereança, candidaturas a prefeituras por todo o nosso estado. E pensando em 24, já estou sabendo que há reforços vindo por progressistas. Como é que você está analisando o cenário das próximas eleições? A gente veio de um 2022 bastante belicoso, muita briga, e a campanha municipal ela tem uma dinâmica própria, né? Ela tem um outro processo, são outros prismas que as pessoas usam para analisar o processo político. Como é que estão enxergando o 24? Estão pensando em lançar em quantas cidades? O progressista está com um projeto de mais prefeituras, mais vereança? Como é que é o foco? Bem, Marcos, nós temos o trabalho de ser capilar. O partido foi o segundo que mais elegeu vereadores e prefeitos na eleição de 2020. Nós saímos com 32 prefeituras sendo administradas pelo Partido Progressistas e queremos crescer certamente, mas não crescer por crescer. Crescer com figuras, com pessoas que tenham conexão com a sociedade, que tenham conectividade com a comunidade, com os anseios, com as demandas e especialmente com projetos. Temos aí a busca por novos projetos, por novas lideranças, por todo o estado. Eu tive uma relação muito forte, muito intensa com o entorno do Distrito Federal, uma região de Goiás, que também é pouco lembrada pela classe política, porque aparentemente parece um outro estado. Muito da
realidade do entorno é da realidade do Distrito Federal. Muito da imprensa que o dia a dia da comunidade, da sociedade, de cidades do entorno vivenciam é da imprensa do Distrito Federal. E isso faz com que haja essa desconexão da nossa vida do dia a dia aqui em Goiás. E eu tenho, né, uma relação de investimento, de projeto, de entrega, de resultado e, sobretudo, né, de que o resultado da eleição do ano passado, apesar de não ter sido vencedor para o Senado, eu venci em boa parte quase que todas as cidades do entorno, e isso me dá uma responsabilidade muito maior de procurar lideranças, de buscar projetos para que a gente possa estar protegendo e acolhendo os anseios da sociedade. Maravilha. E nessa perspectiva, o seu projeto é um projeto que passa de 24, então. 24 seria uma organização da casa. Olha, Marcos, não tenha dúvida que todo o partido tem que ter projeto. E o Partido Progressista, ele tem um projeto muito forte no Brasil e Goiás, que é eleger representantes no Legislativo. Aumentar a nossa bancada estadual, isso é inquestionável. Aumentar a nossa bancada federal, tivemos em 2018 a eleição de 2 deputados federais e um senador. Em 2022, nós tivemos a eleição dos 2 deputados federais, mas não tive êxito a eleição ao Senado. E em 2026, a nossa busca para reproduzir o que foi a nossa vitória em 2018 certamente será um desafio. E agora é indiscutível que a eleição municipal ela perpassa por todo o projeto estadual. Então a gente eleger vereadores, aumentar a nossa bancada de vereadores é um projeto do partido nacionalmente em todos os estados, mas é um projeto nosso. Nós elegemos 334 vereadores aqui em Goiás em 2020. Nós queremos, em pelo menos mais 10%, acrescer a nossa bancada nos legislativos municipais e aumentar pelo menos para 50 prefeitos e prefeitas eleitos no nosso estado em 2024. Bacana demais. As principais cidades do estado, hoje a gente percebe que estão assim, bem tumultuadas em nível de quem serão de fato os verdadeiros players do processo do ano que vem. Goiânia tá essa coisa, quem vai, quem não vai, se o Rogério se viabiliza ou não viabiliza, e Aparecida, essa situação do Vilmar tentando capitalizar novamente, o professor Alcides tentando crescer, Anápolis também parece que ainda está meio difuso o processo. A sua leitura hoje enquanto homem político, você consegue enxergar que as 3 principais cidades, elas vão ter que passar por uma revisão, por uma transformação, ou as coisas vão se estruturar e os caminhos vão se manter mais ou menos os mesmos? Olha, eu acredito que sim, que essa mudança ela ocorre em todas as cidades, em todos os locais do cenário político. E se nós não entendermos que a mudança ela é de acordo com a realidade, Goiânia tem uma realidade que é de Goiânia, e tem que se entender o cenário de Goiânia. Hoje, você tem o prefeito Rogério Cruz, que busca a sua reeleição, e é legítimo que ele busque. O Partido Progressistas tem esse compromisso com a reeleição do prefeito. Então, portanto, aqueles que desejarem o pleito em Goiânia, eles precisam entender esse contexto da cidade e se ajustarem a esse desafio. Aparecida, você tem um cenário também que ele é aberto. Da mesma forma, por quê? Porque houve mudança de geração, houve mudança de quadros políticos, quadros tradicionais, históricos, deixaram a política, ou uns prematura e precipitadamente, né, seja por tragédias e causas naturais, né, ou outras razões que fazem com que esse quadro mude. Você terá em Catalão a reeleição já consumada do prefeito Adib, novas lideranças disputam o quadro municipal. Você tem em Anápolis a reeleição do prefeito Roberto também, que deixará a administração municipal, e muitas lideranças buscam esse quadro. Então é um quadro aberto. Quando você encerra ciclos, certamente esse quadro ele se abre. E aí você tem que avaliar de cidade por cidade para poder ter, como Rio Verde, né, a reeleição do prefeito também já é consumada, o quadro está aberto. Quer dizer, os líderes eles tentam buscar a manutenção das suas posições de grupo, né, fortalecendo os seus sucessores em potencial, buscando que esses projetos possam permitir a sua continuidade em termos de grupo político. Agora, cada quadro é distinto, né, e nós temos que avaliar para poder sobreviver à busca de lideranças ou de projetos para cada uma dessas realidades em cada cidade. Maravilha. Na perspectiva hoje, cenário estadual, né, o Caiado veio com uma citação muito boa, porque você está na base do governador, e o projeto para 26, né, pensando, já falamos um pouco aí da sua perspectiva, mas Caiado está com uma visão, ou pelo menos está ventilando uma posição bem ousada, né, de tentar a presidência da República mais uma vez, que na minha leitura eu acho que seria muito interessante, né, ele iniciar a primeira candidatura a presidente e encerrar de repente. Se ganhar, uma hora vai ter que encerrar. Se perder, talvez encerre também a presidência. Você acha que é o momento de Goiás
galgar esse espaço, Baldi? Olha, é uma avaliação muito pessoal, Marcos, porque da mesma forma que a gente teve uma mudança de quadro forte em Goiás, né, por mudança de geração, por fim de ciclos, impostas ou não por resultados, o governador Caiado tem um ciclo muito vitorioso e deverá, como ele propriamente coloca, encerrar o seu ciclo em Goiás na eleição de 2022, partindo para a eleição nacional em 2026, que é um desejo pessoal, não é uma opinião minha ou sua ou nossa, é uma colocação que ele faz à sociedade. Portanto, ele parte para uma disputa nacional em um momento que você tem o ex-presidente Bolsonaro fora do quadro eleitoral por conta de não estar elegível para participar da eleição, e você tem quadros que têm a mesma capacidade de arregimentação de forças de centro-direita e direita que o governador Caiado. Tem governador de Minas Gerais, governador do Paraná, creio eu, a senadora do Mato Grosso do Sul, são figuras que disputam esse espaço de centro-direita e direita. E na avaliação de alguns das lideranças nacionais, Max, eu tenho escutado que, pela postura, pela trajetória, pela demonstração de resultado em áreas tão importantes, como segurança pública, habitação, que chamam a atenção do governador de Goiás hoje para com o Brasil. O governador Caiado ele tem uma grande diferença em oportunidade de disputar esse espaço de centro-direita e direita para o quadro nacional. Lógico que, quando se avalia se essa disputa terá ou não o governador de São Paulo, pela própria exuberância do Estado, o número de 45 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de eleitores, certamente o governador de São Paulo teria uma vantagem, mas ele não disputando essa vaga, ele não disputando essa eleição, como ele já se manifestou publicamente, eu não tenho dúvida que o governador Caiado terá a maior chance por ter aí a maior envergadura de representar essa parcela tão expressiva da população brasileira numa disputa aqui para 2026. Eu concordo muito contigo, tenho avaliado isso já há algum tempo, em algumas entrevistas, e de fato, eu vejo hoje o Tarcísio como uma tendência, mas ele tem o tempo a favor dele, então acho que uma articulação ali comporia muito bem nessa perspectiva mas de você tem centro-direita o presidente do PSD, que tem o sonho de ser o vice dele, para almejar a chegada a governador do estado, que é o Gilberto Kassab, que ele não só torce, como ele articula forte e ativamente a manutenção do governador Tarcísio no governo, no Palácio dos Bandeirantes, a disputa pela reeleição. Você tem também o próprio governo federal, na pessoa do presidente Lula, que busca para que o governador de São Paulo se mantenha também ali na disputa local. E você entende que esse quadro ele é favorável ao governador Caiado e que certamente nessa busca, seja pelos seus membros políticos dentro do governo de São Paulo, seja pela conjuntura que neste momento se apresenta menos complexa para a disputa à reeleição, ele tende realmente a uma decisão como colocada para um quadro atual de disputar a reeleição ao governo de São Paulo. Você citou uma figura que é icônica no meio político, que é o Kassab, e uma vez entrevistando o Michel Magoo, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. O Kassab é um ator político que se fez indispensável na política, parece que tudo tem o Kassab ali envolvido e por trás articulando. Para mim hoje ele é um dos maiores articuladores da política brasileira. Mas pensando então, Baldi, nessa situação do Estado tendo essa representatividade agora, eu acho que, querendo ou não, traz luz para o Estado. Goiás passa a se tornar mais visível no país todo, e uma das dinâmicas que a gente percebe muito aqui em Goiás é o segmento empresarial começando a investir mais também aqui no Estado. E você é um cara que é empresário, você é um cara que tem várias empresas, que além da política continua atuando nessa questão empresarial. Como é que você enxerga, então, o nosso momento enquanto Estado? O que falta para Goiás se tornar a bola da vez do Brasil? Marcos, quando as pessoas podem estar nos assistindo, nos ouvindo e avaliando o que tem a ver um cara que vai ser candidato a presidente, que pode se tornar presidente da República, que vai mudar a minha vida. Mas eu vou te citar exemplos que são fáticos, são fatos que aconteceram e que acontecem hoje em cada um dos seus estados. Quando eu tive a oportunidade de estar ministro de Estado das cidades, você pega uma obra como o BRT de Goiânia, foi uma obra que eu liberei com a minha capacidade enquanto ministro para poder a Prefeitura de Goiânia executar a obra. Obras de habitação, como Cerrado 10, 11, 12, milhares de moradias foram deliberadas pela minha atuação. Você tem obras de saneamento básico, como a falta de água em Anápolis. Eu consegui acabar com essa realidade de faltar água todo ano em Anápolis com mais de 100 milhões de recursos que eu coloquei enquanto ministro. Os 380 milhões de reais que foram investidos naquele linhão de Goiânia para Aparecida de Goiânia, para também acabar com a realidade de falta de água em Aparecida
Aparecida de Goiânia, eu tive a oportunidade de liderar quanto ministro. E essas são realidades que eu coloco a você, que quando você tem um goiano que ocupa uma função de destaque, de poder, é poder, no quadro do governo federal, que tem 70% do imposto que o povo paga, isso quem ganha é o Goiás. Quem ganha são os goianos. Quem ganha é quem viveu em Aparecida e viverá em Aparecida para ganhar com uma obra como essa de O Leão, de quase 400 milhões de reais, que vai levar água na torneira das pessoas. Quem usa o ônibus todo dia de norte a sul para pegar um esqueleto que estava parado e que eu consegui que fosse retomado e com um recurso para investir para que aquela obra pudesse ser concluída. Quer dizer, quantos anos depois, 6 anos, eu sentei a cadeira do ministério e hoje a obra vem sendo concretizada. Então, quer dizer, se nós tivermos a noção de que quando um ministro é do estado de Alagoas, as obras vão para Alagoas daquele ministério. Quando o ministro é do estado do Ceará na educação, o poder político vai para o estado do Ceará. E se nós tivermos um goiano no ministério, o poder político daquele ministério é olhado para o estado de Goiás. E se nós tivermos um goiano que for presidente da República, o poder político do governo federal, que tem 70% do imposto que todo brasileiro paga, volta para cá, para o nosso estado de Goiás. Então quem ganhará não sou eu, Alexandre Baldi, não é você, Marcos Marinho, não é o João, a Dona Maria, são todos do nosso estado, porque os olhares serão voltados para cá. E nós vamos sofrer positivamente uma pujança, né, uma elevação de investimento em moradia, em segurança pública, em infraestrutura, em todas as áreas da saúde e educação, que você nunca terá visto da mesma forma anteriormente, porque é essa a história. Quando o presidente é do estado do Pernambuco, o Pernambuco dá um salto inacreditável. Quando o presidente é do estado de Minas Gerais dá um salto inacreditável, porque é natural que da onde ele veio, do berço político, aonde ele tem esses laços familiares, é que ele vai realizar e projetar os maiores investimentos que como a trajetória dele permitiu. Então isso é um ganho para nós, isso é um ganho para qualquer goiano, dos 7 milhões e 200 mil goianos, terá se ele ter alçado um goiano à presidência da República. Maravilha, vamos fazer um break rapidinho aqui na PUC TV, no YouTube é VaptVupt, a gente já volta com o Alexandre Baldi. Olá pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana, hoje entrevistando Alexandre Baldi. Atualmente está presidindo a AGEAB, mas também preside o Partido Progressistas aqui no estado de Goiás. Onde falamos muito da questão política no primeiro bloco, e agora a questão empresarial. Qual é a sua visão para o estado de Goiás neste aspecto? Fala-se muito que Goiás tem e realmente tem, geograficamente, uma propensão muito grande a serviços de logística, as empresas de logística olhando para cá, por conta da distância dos aeroportos e portos. Você tem uma atuação muito forte em Anápolis, né? E Anápolis tem já vários projetos nessa perspectiva. Como é que você enxerga hoje o estado de Goiás para atração das grandes empresas, para investimento de grandes empresários? Bem, Marcos, é um fato, né? Goiás, eu propriamente investi na minha primeira indústria na cidade de Anápolis, me tornei do zero uma indústria de grande porte, a líder no mercado nacional aqui da nossa cidade de Anápolis, aqui do nosso estado de Goiás. Então isso, na minha pessoa, na minha pele, na minha experiência própria, eu vou lhe dizer que o estado de Goiás ele oferece todas as melhores condições para as empresas investirem e para virem transferir os seus investimentos para o nosso estado. Goiás ele tem uma riqueza primária em natural, seja na mineração para atrair bilhões de investimentos. Mineração, Marcos, as pessoas elas não têm muito como a consciência de que mas é uma riqueza natural, ela está lá, obrigatoriamente a empresa vai ter que explorar, extrair, investir naquela região. Mas ela tem opções, ela pode vir extrair esse minério que tem em algumas bacias, né, tem alguns locais do mundo hoje, ou daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50, daqui a 100 anos. Em algum momento, certamente, será necessário fazer a extração daquele mineral naquela região, mas pode não ser agora. E nós podemos perder empregos, podemos perder o desenvolvimento, podemos perder renda e podemos perder o progresso, o que pode ocorrer certamente nos casos de mineração. Nós também temos condição de fazer agregação de valor, né? Ao invés de a gente exportar soja, exportar benefícios, produtos que são beneficiados da soja, farelo de soja, óleo de soja e dezenas de produtos que são derivados da soja. Da mesma forma como a proteína animal. Goiás tem a maior indústria de proteína animal do mundo. Nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter orgulho que a gente pode e deve levar uma marca goiana para a mesa de milhões, de bilhões de pessoas em todo o mundo. Porque isso demonstra que o goiano, quando acredita, ele traz para cá o que tem de melhor no Brasil e no mundo, ele investe aqui para que possa produzir o que tem de melhor em Goiás, no Brasil e no mundo, e ele
faz com que o potencial de Goiás seja demonstrado e realçado para o Brasil e para o mundo. Então nós temos tudo. Temos montadoras que não é a nossa vocação natural, mas atraímos para cá para que ela pudesse agregar valor e riqueza, gerando e deixando aqui os empregos e a renda que advém dessa produção. Temos o maior complexo farmacêutico da América Latina. Quer dizer, não é nossa vocação natural. Nós não produzimos matéria-prima, nós não temos o maior mercado de consumo e temos aqui o maior complexo farmacêutico. Produzimos riqueza humana, né? Produzimos e geramos empregos aqui e, obviamente, que a gente deixa aqui renda, deixa aqui impostos pagos que são voltados em benefícios indiretos à sociedade. Então, quer dizer, nós temos um grande potencial. Basta a gente enxergar sempre que o empresário, para investir, ele precisa entender que o governo, ele ajuda, né? Se o governo não atrapalhar, isso já é excelente, porque o setor produtivo, ele já corre e anda sozinho. Se o governo, ele ajuda, ele faz com que o Estado cresça. Olha os números do Estado, né? Nós nunca teremos uma abertura de empresas tão numerosa quanto agora aqui em Goiás. E olha que eu já fui secretário dos Comércios. Eu deveria me vangloriar do meu período quando eu fui atrair investimento, mas nós estamos batendo todos os recordes. Nós estamos atraindo investimentos de todas as partes. Nós estamos gerando emprego como nunca. Nós estamos crescendo muitas vezes acima da média do Brasil. Isso nos dá, como goiano, uma enorme satisfação. Por quê? Porque o Estado está progredindo. E o progresso chama emprego. E o emprego chama renda. E o emprego e a renda e o progresso chamam qualidade de vida para o povo goiano. Maravilha, maravilha. De fato, a gente percebe que Goiás está se estruturando enquanto um estado nesse nível de pujança que você bem citou, né, sendo atrativo, o governo está tentando não atrapalhar, que eu acho que é o fundamental, e dando condições, de fato, para que as pessoas tenham segurança e crédito, né, ao que a gente pode fazer aqui no estado. No seu caso, Baldi, agora aquele papo de comadre, assim, empresário, fez uma pancada de coisa, construiu sua empresa, ganhou muito dinheiro. E política, como é que foi esse... não, agora eu vou pra política, pronto. E aí, porque você ocupou cargos de ministro, cargo de secretário, que é um cargo gestor, né? Tem muito a ver com a sua verba empresarial. Mas deputado, e sei lá se tem mais alguns objetivos políticos pela frente, mas a política pintou como esse rolê? Marcos, a política pintou como uma oportunidade de que eu pudesse retribuir a minha capacidade e o meu conhecimento no setor público. Eu não vivo do setor público, quem convive comigo, quem sabe, com todo respeito a todos que vivem, eu estou no setor público para poder fazer a diferença. Eu falo com a minha esposa que é contra que eu esteja na política, eu falo com a minha família que é contra que eu esteja na política. Ninguém da minha família nunca me apoiou a estar na política. Eles me apoiam porque me amam e porque acreditam no sonho que eu acredito. E que, de fato, eu hoje estou na GEAB, eu recebo um salário de presidente, eu dou o meu salário. E integralmente eu dou o meu salário para comprar mobília para as casas que a gente entrega e sorteia para uma família vulnerável. Então, quer dizer, eu nunca recebi salário do setor público, vivo, né, do que eu produzo como empreendedor, como a minha capacidade na minha iniciativa privada, que não tem conflito, né, que não tem nada de conflituoso com as minhas atuações no setor público. Então, Marcos, eu acredito que as pessoas de bem e do bem têm que estar na política, porque senão nós ficaremos só com pessoas que são cabide de emprego, só com pessoas que não têm capacidade de transformação, que não têm capacidade de gestão, que não conseguem transformar e realizar nas funções que têm a oportunidade de coexistir. Eu, quando fui deputado federal, eu tenho orgulho de dizer, poxa, eu fui um legislador, eu fui o maior relator naqueles 4 anos na Câmara Federal. Eu relatei matérias econômicas, sociais, de desenvolvimento, de progresso, com validação de incentivo fiscal. As pessoas falavam há mais de 23 anos que ia aprovar uma lei que dava segurança para indústrias que vieram para Goiás, para que permanecessem em Goiás. Quando nós tivemos lá uma agência Lever em Rio Verde, que foi show, porque deixou de ser competitiva e foi para outro estado. E o que é essa lei? Eu dei condição que aqueles que investiram em Goiás, como uma Caoa, como uma Mitsubishi, como uma Neoquímica, como um Teuto, como indústrias que não são vocação natural do estado, porque não estão aqui para extrair riquezas naturais, como o agro, né, como a pecuária, a agricultura, a mineração, que poderiam transferir a sua indústria para Minas Gerais, para São Paulo, onde estão os grandes centros de consumo. A gente olha para cá e fala assim, não, vamos ter essa capacidade de realizar ao serviço do nosso povo. Vamos ter essa nossa capacidade do poder político que nós conquistamos, Marcos, para que seja a serviço do nosso povo. O governador Caiado me deu aqui a missão de buscar 4.000 moradias pelo Minha Casa Minha Vida com o governo federal, nós buscamos 7. Quer dizer, isso é o quê? É a força política que eu construí com o meu grupo político nacional, com as pessoas que eu tenho em relação em Brasília, para trazer de volta para o meu estado. Não é para mim. Eu não vivo da política, não tenho nada de
qualquer coisa que seja direto ou indireto com qualquer lugar do estado, goiano ou brasileiro, para justamente poder dizer, a minha alegria, o meu hobby é transformar a vida das pessoas para melhor. E eu me encontrei no Estado, me encontrei na vida pública e na política. Então é isso que me traz para poder viver a vida política. Isso é que me traz para viver a vida pública. Né? Quem conversa com minha esposa, com meus filhos, com a minha família, sabe com toda certeza. Eles são totalmente contra que eu permaneça na vida política e pública, porque isso me expõe. Isso expõe a minha família. Eu já passei muitas sacanagens que eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Porque eu nunca tive nada a temer, nem nada a dever. Porque eu sempre ocupei funções, né, de médio e grande, qualquer porte que seja, Marcos, com toda humildade, para poder servir ao povo, seja goiano, seja brasileiro. Então, enquanto nós tivermos essa visão de que a política só serve aos políticos, certamente nós não conseguiremos atrair pessoas que têm outras capacidades, outras experiências para viver e trazer para a política, para que ela possa trazer essa experiência do setor privado, seja da agricultura, seja da pecuária, seja da indústria, seja do comércio, mas que ela venha para a política, venha para o setor público e faz com que esse serviço do setor público possa servir à sociedade e que a gente possa de fato entregar uma vida melhor para as pessoas que esperam tanto, né, e sonham tanto. Ela precisa de um hospital, ela precisa de um posto de saúde, precisa de uma escola, de um ônibus escolar, de uma creche, né? Poxa, tem gente que espera por creche aí por anos. Isso é um direito natural, né, porque a mãe precisa trabalhar. E aí você fala, quando eu trouxe um número de ônibus escolares para Goiás, eu fui capa de um jornal atacado por isso. Você imagina só, se eu queria que eu fizesse, que eu entregasse ônibus escolar para onde? Para o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, muitas vezes a gente distorce a relação política e a relação do poder político que as pessoas utilizam, né, que não é para mim. Eu não ganhei nada com isso. Eu não ganhei nada, mas sou feliz com isso porque eu tenho que retribuir aquilo que Deus me dá na minha vida pessoal e privada como o meu trabalho na vida pública. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, Baldi, é que não há solução simples para problema complexo. E a política é o meio de poder fazer essa conexão, fazer essa equalização de necessidades, porque há demandas das mais variadas e todo mundo tem uma demanda. Desde o mais carente cidadão que precisa da creche, precisa do CAIS, precisa conseguir, de fato, a atenção do setor público, quanto também o mais rico cidadão que também depende do Estado para prover segurança para ele, prover condição, até dele exercer a função empresarial dele. Então, é que eu me entendo que temos que fazer política e temos que buscar pessoas que queiram fazer política, eu entendo que a gente tem que atrair esse pessoal. Fião, entendeu aí, né? A dinâmica do processo. Entendeu a dinâmica do processo? Política pra gente é isso. Você que nos acompanha aqui toda semana, já percebeu que eu Tá Fazendo o Quê? Não é um programa pra falar dessa politicagem pequena, de falar mal de um, falar mal de outro. A gente tá aqui pra entender o processo, entender o sistema. E o sistema ele é operado por pessoas. Então as pessoas vêm aqui, se apresentam, mostram o que estão fazendo, né? Quem não vem aqui, é pior que eu pergunto, tá fazendo o quê? O cara não tá fazendo nada. Então quem tá fazendo alguma coisa, senta aqui e conversa com a gente. Baldinho tá chegando no final do programa, quero te agradecer demais, né? A sua vinda e toda a sua explanação sobre a sua atuação, sobre a sua crença na atuação política, eu acho isso mais importante, até para deixar de recado para essa juventude que nos acompanha, né? A gente tá na PUC TV. Não comentei, mas o Baldi também é filho da PUC, né? Você formou na PUC em Direito. Pois é. Por Direito na PUC, com muita alegria e muita honra. E levo por todo o Brasil onde estou. Maravilha. Onde é que o pessoal te acha? Tem uma rede social, tem um canal que eles conseguem falar mais, interagir mais com você, até para saber um pouco de como entrar na vida política, já que você preside um partido. Exatamente, Marcos. Alexandre Baldi, @AlexandreBaldi, no Instagram, no Facebook. É o jeito mais fácil, mais simples, mais objetivo de saber mais da minha vida, de entender mais a minha vida, de entrar em contato comigo e aqui poder deixar esse recado de estímulo para os jovens. Eu ainda me sinto um jovem. Hoje, cada vez mais a gente vive mais longevo e aquela meninada de 18, 20, 22 que tem desestímulo, que descrença pela política, não se desanime, porque cada vez mais que a gente deixar ser levado, nós seremos levados como a correnteza do mar, né? Para onde não sabemos, de que forma não saberemos, mas uma dúvida não terás, que você não terá um final feliz. Quando a gente entende o meio, para que a gente possa aprender com ele e vivenciar a parte dele para alcançar melhor o fim, certamente as histórias são as melhores para nós e para todos. Maravilha, muitíssimo obrigado mais uma vez. Hoje com a gente aqui está lá o Elias, do Opel de Elias. Nós temos uma outra editora hoje que é a Isabela, está ali das picapes. E vamos fazer aquele brinde maroto para fechar o nosso boteco.